Shalom, povo de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez nessa entrevista com os embaixadores do reino. E hoje, na entrevista de hoje, nós vamos chamar pelo Skype Flávio e Val, que são missionários brasileiros e estão ali no Senegal, servindo ao Senhor através de muitas formas. Nós vamos fazer algumas perguntas para eles e eles vão nos responder. E nós esperamos que com essas respostas vocês sejam edificados e que vocês recebam do Senhor a direção que vocês precisam. Talvez você esteja procurando uma resposta de Deus e essa resposta pode vir através das respostas dos missionários que estão no campo. Amém? Tá bom, então a primeira pergunta que a gente tem para vocês é: qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram no início da missão? Madame, você é mais antiga missão, você pode falar. A Val já morou no Níger, né? Antes do Senegal, então ela teve experiência lá também. Maior desafio, né? Você falou no primeiro mês. Então, já faz, acho que, assim, uns 20 anos, né? Desde que eu cheguei no campo a primeira vez. Então, na época, o primeiro mês, assim, era um tempo, assim, de encanto para mim, né? Eu tinha esperado muito, assim, chegar num país africano. Então, quando eu cheguei no Níger, para mim foi, com certeza, o primeiro mês, assim, eu não vi tantas dificuldades ainda, tal, porque eu estava encantada. A comida era legal, mesmo sendo exótica, diferente, tal, mas eu ficava, assim, encantada com tudo, né? Então, depois disso, né, quando a poeira baixou, quando eu caí mais assim na vida real mesmo, aí sim, chegam as roupas, né, de repente a dificuldade, poxa, eu vesti sempre essa roupa. Então as roupas para mim eram um desafio. Hoje eu amo, prefiro as roupas africanas aqui. Comida, tinha comidas assim com sabor muito diferente. E a gente sabia, sempre a gente aprendeu, você não pode negar comida. Eita! E, de repente, algumas comidas eram mais difíceis, né? Se sorrir, engolir. Então, assim... Gafanhoto, por exemplo? Gafanhoto, a gente comeu também. Então, foi isso. A língua, com certeza, era um desafio também, porque em países africanos, você não chega simplesmente falando ou inglês, ou espanhol, ou português mesmo, francês, sempre tem os dialetos, né? Então, sempre tem vários dialetos em cada país. Então, isso sim é um desafio. E aí, ali acho que eu tive maior choque assim, com a língua, apesar de aprender ainda o francês, né? E me soltar no francês, que a gente já estava aprendendo, né? Antes de chegar. Aprender os dialetos foi um desafio. Para mim foi muito difícil a questão da língua. Então, o que eu mais lembro assim, foi realmente a vestimenta, a comida muito diferente, idioma. Né? Então, isso foi no começo. Para mim, o primeiro mês, eu diria que eu tive um encanto também nas primeiras 2 semanas, né? Novidade. Tanta gente vestida diferente, tanta gente falando diferente. De repente, para encontrar um branco era a coisa mais difícil. Né? E muitos choques, né? Muitos preconceitos que a gente tem sobre a África caem por terra porque a gente vai se acostumando de ver que é um povo lindo, bonito, que sabe dançar, canta de um jeito diferente de nós e tudo, né? Mas depois vem desafios de você não estar na sua pátria, não estar perto do seu pai e sua mãe, não estar perto do seu pastor, né? Não estar os mesmos produtos com o mesmo nome e em português no supermercado. E, na verdade, quando a gente foi para o interior, nem tinha supermercado, os mercados eram pequenos, né? E o desafio de encontrar roupa, chinelo, sapato, de você chegar numa loja que não tem provador para você provar uma roupa. E a gente foi para o interior, então o desafio foi muito maior, né? Do que quem vai para uma capital. Aqui na capital do Senegal a gente tem muitas facilidades, né? Temos supermercados grandes, temos lojas com provador, né? Você tem lugar para sentar, onde você vai provar o sapato, né? Já no interior tem muito isso, né? No interior eu lembro que eu passei quase um mês para poder comprar uma sandália havaiana
Primeiro que eu olhava aquelas coisas chinesas que tinha lá, bem fraquinhas, assim, e não sabia onde comprar sapato, não via lugar nenhum para poder sentar né, e colocar o sapato. E era um calor terrível logo no primeiro mês que a gente veio também. E dificuldade para sacar dinheiro no caixa eletrônico. Meu Deus! É isso aí. O cartão bloqueia, entendeu? E você tem que calcular na mente quanto que isso aqui dá em reais, que é a moeda que eu conheço. E agora... E também, assim, de repente eu fui jogado para poder aprender mais rápido a língua, né? Para ir para a rua sozinho, tanto para fazer tudo isso, né? De repente comprar as coisas, comprar pão todo dia, o que era muito bom. Né? Isso é importante, realmente, você sair para a rua para comprar pão. Isso. Pra estar com o povo, que aí você vai se soltando, né? Isso. Muito brasileiro. Na verdade, assim, qualquer pessoa de um país monolíngue como o Brasil, os americanos igualmente, né? Se eles não têm contato com o povo local, eles não vão aprender a língua, né? Então, assim, ter o contato com o povo local, principalmente o povo de mais baixa renda, é importante para você aprender a língua e a cultura, para você se ambientar, né? Mas aí, meu amigo, o primeiro mês é muito chocante, porque aqui no Senegal, por ser um país africano, de cultura muçulmana, tem primeiro o problema da mão, né? Mão esquerda, jamais. Você não usa a mão esquerda para quase nada que você imaginar aqui. Você não sauda as pessoas. Meu Deus! Você não pega uma comida com a mão esquerda, você não dá dinheiro para as pessoas com a mão esquerda. Imagina a minha confusão com troca de mãos o tempo todo. E às vezes pisando em locais que eram sagrados para ele, na caminha era só só um tapete. E fazendo bobagens desse tipo. E por ser você não pode abordar mulheres do mesmo jeito que você aborda no Brasil, sorrindo, e vice-versa. As mulheres não podem abordar os homens daquela maneira. Então tinha muita coisa para se adaptar e muitos micos que a gente paga no primeiro mês e tem que lembrar, sim, tinha me ensinado isso, mas eu esqueci, né? Que de repente te convidam para comer, né, nas festas daqui, e aquela comida super apimentada e com muito óleo, com arroz bem estranho que de repente te entope todo e te deixa com constipação. Foi barra, né? Foi barra. Você vive ali uma ambiguidade, né? O brilho da paixão de estar num país diferente, estar realizando o seu sonho, estar realizando o sonho de Deus para a tua vida. Sim. Mas, você, do lado humano, né? Você tem um choque muito grande para se adaptar. E fuso horário, então? Deus me livre, isso é um problema sério, o fuso horário, né? Eu não dormia, eu literalmente não dormia. Eu demorei radicais 3 meses para me adaptar na questão do sono aqui. Até porque 3 meses? Cheguei no verão, num calor terrível, sem ar-condicionado. Eita! Né? Não serviu para nada num calorzinho de 45 graus. Meu né? Deus! E aqui na África do Oeste as pessoas estão o tempo todo te pedindo dinheiro, principalmente no interior. Dona Moadelajã, Rales, né? E aí você sai na rua e de repente, se você fizer as contas, 10 pessoas naquela mesma manhã te pediram dinheiro, crianças, adultos, velhos, todo mundo pede, e você vai cansando. Você fica igual o Jonas, eu amo esse povo e prego a palavra, ou eu não gosto desse povo, né? Então, assim, o primeiro mês é bem complicado. Aí depois a ficha vai caindo, que você tem um propósito, e o propósito, o amor que Jesus colocou no teu coração, e você lembrar que ele não morreu na cruz só por você, mas morreu por eles também, então isso te firma aqui. Isso faz você firmar teus pés aqui. E hoje eu digo com toda alegria, né, quando as pessoas me perguntam, claro, quando é que você volta para o Brasil? Eu pergunto, de férias? Não, para ficar. Eu não vou voltar. Senegal é o meu país, Amém. Esse é o meu povo, isso aqui é meu novo emprego e Deus é o meu patrão. Amém. Amém. Ai. Assim, Val, como você denominaria o primeiro mês, então? Que as mulheres, elas são mais apaixonadas, né? E ela falou como eu falei, ela falou como a outra Gláucia, que também está na África, falou, né? Então, as mulheres, elas têm a concepção de uma missionária é diferente da concepção de um missionário, né? Então, como você denominaria esse primeiro mês? Primeiro mês, como eu falei, foi o melhor, assim, eu diria. Então, assim, eu fiquei encantada com a cultura, com tudo, assim. Então, eu diria isso. Para mim, no começo, eu fiquei encantada. Aham, ok. Apesar de, como diz, um dos países mais pobres do mundo,
Mas eu fiquei encantada com o povo. Amém. Chamado é chamado. Amém. Quanto tempo vocês acreditam que um missionário leva para se adaptar à cultura e ao povo? E a partir desse tempo que vocês vão estabelecer, vocês vão responder, como que a igreja deve se comportar? Quanto tempo a partir disso a igreja deve cobrar um relatório? Como a igreja deve fazer isso? Ou a missão que enviou? Porque a gente sabe que às vezes às vezes não. A igreja e a missão que está no Brasil, pode ser que eles não tenham ideia real do que está acontecendo, de como ele está sofrendo adaptação. Como você falou, Flávio, passou 3 meses para se adaptar ao fuso horário, né? Então, como que seria isso? Quanto tempo vocês acham que leva essa adaptação e a cobrança da missão e da igreja? Então, essa questão do tempo de adaptação, ela é muito relativa, ela depende de cada pessoa, né? Porque, assim, mais do que características espirituais, a gente tem que lembrar que estamos lidando com seres humanos, né? E esses seres humanos, essa adaptação deles, ela pode demorar, tanto a cultural como até a adaptação física, né? Quando eu falo de fuso horário, só não estamos falando de adaptação física, não cultural, né? Sim. Entendeu? Sim. Até porque se eu fosse morando ali em Fernando de Noronha e mudar para o Acre, eu vou ter uma adaptação física também de fuso horário, então é uma mudança, né? Mas é o mesmo Brasil, falar português e tudo, a cultura é a mesma, não muda quase nada, né? Mas essas mudanças, essa adaptação tanto física quanto cultural, ela depende de vários fatores. Primeiro, do ritmo da própria pessoa em se adaptar. Muitas vezes a pessoa vem apaixonada. E aí, respondendo a pergunta anterior, né? Que nome que eu daria para o primeiro mês, né? Eu daria uma frase. Não me contaram nem a metade. Entendeu? Não me contaram nem a metade. A cultura de um país, o que é um país, toda a burocracia dele, como você tem que viver nesse novo país que não é o seu, não tem manual, não tem pessoa que diga o que é. Né? Ninguém vai conseguir passar para você o que ele realmente é para você, porque a percepção do país, do que ele é individual. Entendeu? Não é uma coisa global que todo mundo vai sentir a mesma coisa, que todo mundo vai gostar ou não gostar. Né? Cada um vai ter uma percepção diferente. Agora, essa adaptação vai depender de vários fatores. Por exemplo, os missionários que são, digamos assim, mais inteligentes, que têm facilidade com língua, com cultura, que são mais abertos, são mais extrovertidos, espontâneos, eles vão ter uma certa facilidade, né, e vão ter mais velocidade em se adaptar. Uhum. Os missionários que são bem orientados também, né, e isso é muito importante. Muitas vezes o missionário vem com a cara e com a coragem e vem tentar fazer um trabalho independente num país totalmente diferente do dele. Isso aí, na minha opinião, é um erro grave. Eu sugiro que cada missionário faça parte de um grupo maior. Seja a igreja dele tendo uma grande estrutura de missões já apropriada para recebê-lo no país, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso é a equipe, né? Sim. Ele não chega para ficar sozinho no país, estar sozinho é muito ruim. Uhum. Eu e minha esposa tivemos essa experiência de permanecer sozinhos no país, ainda que lidando com outra equipe brasileira que nos convidou, mas isso foi muito negativo para a gente, né? É importante a gente fazer parte de um grupo maior, de uma instituição maior, que vai fazer com você tanto a parte da orientação, quanto a parte de pastoreio, do cuidado, né, físico de você, cuidar até da saúde sua quando você estiver doente, e também que você possa prestar contas para essa equipe, tanto a equipe local que te recebe, como a equipe externa no país que te enviou. Por exemplo, nós hoje fazemos parte da missão World Horizons, e a estrutura é muito grande, porque a missão, a base mundial deles fica lá no país de Gales, no Reino Unido. Então nós temos a cada 15 dias ou 30 dias um pastoreio vindo de lá. Nossa líder para a África do Oeste nos pastoreia via Skype. Isso é maravilhoso, porque a gente não se sente mais sozinho. Né? A gente pode desabafar, a gente pode ter ouvidas as nossas necessidades pela nossa líder e tudo, né? E eles nos orientam quanto a coisas que a gente deve ou não deve fazer no campo, né? A gente não fica perdido, a gente não fica sem chão. Né? E a gente não precisa até reinventar a roda para poder fazer uma missão melhor. Legal, então, essa questão da equipe é importante. Por outro lado, também no Brasil, nós temos uma equipe de cuidado missionário, cuidado integral missionário, que já fez contato comigo, vai fazer contato com a Val agora também, que cuida dessa parte também. Né? Então, é importante que a gente faça parte de uma missão que tenha RH, né? Recursos humanos, que tenha cuidado integral. Infelizmente, nem todas têm, né? Que tem até psicólogo para cuidar do missionário, porque missionário é gente, missionário não é de ferro, não é super-herói, não é Sansão, não, entendeu? Mesmo o profeta Elias, depois de
de fazer cair fogo do céu e queimar o holocausto, ele saiu correndo de uma mulher que disse: eu vou te matar, né? Então foi depressão, ele precisava de um psicólogo ali, mas ainda bem que Deus mandou os anjos para cuidar dele e ele mesmo cuidou do coração de Elias, né? Mas nos dias de hoje, psicólogo não é pecado, a gente precisa mesmo de ter psicólogo algumas vezes, né? De ter uma terapia, tem missionário que às vezes passa por burnout, depressão, inclusive essas coisas acontecem nos primeiros meses, nos primeiros 3 meses. Vocês que estão nos primeiros 3 meses, viu? Se precisar de ajuda, me liga aqui, que a gente dá uma orientação, né? O burnout, a depressão, pode ocorrer exatamente nesses primeiros 3 meses de adaptação. É muito comum, é mais comum do que a gente imagina. Claro que às vezes pode acontecer no longo prazo, nos primeiros 2 anos, né? Então essa coisa de ter uma equipe ajuda na adaptação, desde que a equipe seja solidária e diz: olha, Flávio, a gente já está no país, a gente conhece as regras, a gente conhece a cultura, eu vou te ensinar o que eu sei, né? Uma das coisas que eu senti muita falta quando eu cheguei aqui no Senegal é que eu não encontrava muitas e ricas informações sobre a história do país, a história dos grandes líderes. É um país que tem muita idolatria e que idolatra os grandes líderes que já estão mortos, né? Que fizeram parte da história religiosa do país. O que eu tive que fazer? Google, pesquisa na Wikipédia, textos em inglês. Eu não sabia francês, né? E os textos só estavam em inglês e francês, não tinha nada em português, eu mesmo tive que me virar para aprender a cultura, e daqui minha esposa de testemunha. Eu aprendi muito e estou ensinando outros missionários hoje por conta disso, desse esforço pessoal. Mas não seria melhor se a equipe local, a equipe da missão, pudesse nos dar, pudesse já ter essa carga de informação para nos entregar isso em português, para a gente já ficar com a cabeça bem clara e fazer uma adaptação melhor no país? Com certeza. Né? Então, assim, esses 2 fatores são importantes. Não vir sozinho e estar aberto para aprender a língua, né? Em que momento a agência, ou principalmente a igreja local, que está participando do envio daquele missionário, pode dizer assim: e aí? Cadê o resultado? Cadê o trabalho? Cadê as almas? Cadê a igrejona? Né? A gente quer as fotos. Como a gente diz em inglês, that's a big concern, né? Ou como dizem em espanhol, né? Isso é um tema, né? É o tema. Pois é, esse tema, né? Esse tema da cobrança da igreja por resultados, na minha experiência como missionário e observando outros missionários que passaram por situações lamentáveis junto às igrejas com respeito a essa questão dos resultados, isso está muito mais ligado à frustração das expectativas, né? As igrejas criam expectativas muito altas em cima dos missionários, e os missionários não sabem se comunicar com a igreja e com o seu pastor. Mas se você souber se comunicar com o pastor, sentar com ele, né, explicar o que é a missão, que tipo de missão você vai fazer, né, e como é que é o ritmo do país, até convidar o pastor, vem nos visitar no país, venha ver a realidade, venha ver a dureza que é esse campo missionário, como é que é pregar aqui e tudo, né? E aí, então, o pastor representando a igreja, de preferência o pastor ou algum líder influente na igreja, eles vão poder compreender melhor, né, o que é o país. Claro que existem países, por exemplo, na América Latina, e para nós brasileiros isso é muito mais fácil, porque as línguas são próximas, né, a cultura é parecida, em que você pode ter frutos, né, mais rápido. Mas isso para missionários e implantadores de igreja. Então a gente tem que escolher. E por que não escolher segundo a palavra de Deus? Atendendo aqueles que são os mais desfavorecidos, que são realmente os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os deficientes físicos, né? Nós hoje, por exemplo, trabalhamos com uma escola de surdos. Estamos inseridos numa equipe que cuida desses surdos, né? E são os obreiros africanos que, em geral, pregam a palavra para eles, que ensinam os textos bíblicos, e nós cuidamos mais do social, né? Da parte de inclusão digital, que é o meu caso, da parte de curso profissionalizante para artesanato, que é o caso da minha esposa, né? Então, assim, a gente está cuidando não só da alma deles, como também do futuro deles, né? De o que eles vão ser no futuro, de como é que vamos incluir esses surdos, que são surdos mudos, numa sociedade analfabeta, né? Que a maioria das pessoas, mais de 80%, são analfabetos, e aí nós vamos entregar para essa sociedade surdos bem preparados para serem gente nessa sociedade. E não só isso, gente que conhece Jesus, conhece o amor de Deus. Né? Para você ter uma ideia, a boa parte dos testemunhos desses surdos que nós cuidamos aqui é assim: antes eu ficava na casa dos meus pais, ninguém falava comigo, porque ninguém entendia a língua de sinais, eu via demônios, eu tinha muita opressão, eu mal conseguia dormir, e agora quando eu vim para a escola, eu conheci Jesus, minha vida mudou, eu não vejo mais demônios, eu durmo bem, eu estou muito feliz de estar aqui. Então, assim, isso é ou não é uma mudança de vida? Isso é ou não é resultados, né? Que apesar da grande presença de missionários aqui, é um terreno muito duro para se plantar, né? Um terreno muito duro para se semear, por conta da presença de uma religião, que eu não preciso falar o nome, que é presente demais aqui na África do Oeste, né? Então, assim, por causa dessa religião,
e também por causa da maneira como os africanos nos veem, né, nós os brancos, né, a expectativa de bens que eles podem ganhar, de benesses que eles podem ganhar conosco, né, cria uma barreira para a pregação do evangelho, de alguma forma, né? Ou seja, a expectativa que eles criam sobre nós é muito alta, principalmente do lado financeiro, o que eles vão ganhar, né, os benefícios e tudo. Então, assim, a gente tem percebido que quando os africanos pregam para africanos, aí a coisa muda. Muda completamente, porque a expectativa que eles têm é outra. Uau. Eles vão ouvir o africano, primeiro, pela amizade que eles têm, afinal é o povo deles, é a cor deles, é a gente deles, e não fica aquela conversa de, tipo assim, não, o Flávio está pregando, mas esse é o Deus dele, é Deus de branco, né? Isso aí é a religião deles, do ocidental lá, a religião deles lá brasileiras. Quando é um africano pregando, peraí, como é que você, que é africano como eu, como é que você, que é senegalês como eu, resolveu ir para essa religião dos crentes ocidentais aí, dos brancos aí? Me explica isso aí, eu quero te ouvir. Então o coração deles é muito mais aberto quando um africano prega para africano. Nós temos um projeto de, em 10 anos, termos 10 famílias, 10 obreiros africanos, e para isso a gente precisa de salário para eles. Não só o salário, mas também curso teológico, né, e outras coisas boas para ele, preparo, pastoreio também, né, discipulado para esse povo, para que eles preguem para os nacionais, para que eles preguem para o povo deles, né? Porque certamente isso vai dar muitos frutos, vai dar muitos resultados, porque eu não quero ignorar a implantação de igreja, não. Eu só vejo que eu, como branco, não consigo obter os resultados na mesma velocidade que eu teria com a multiplicação, com os meus discípulos negros pregando para os verdes. Como vocês se sentem, Val e Flávio, no Senegal, fazendo exatamente o que vocês estão fazendo? E eu diria que somos muito felizes trabalhando com o Senhor, porque a gente tem visto os resultados, que nem sempre são resultados de encher a igreja, mas são resultados de ver um sorriso no rosto, de ver o amor de Jesus espalhado no coração das pessoas, de ouvir um obrigado das pessoas que realmente se sentiram tocadas com o nosso amor, quando a gente faz uma doação de roupa, quando a gente faz uma doação de brinquedo, quando a gente paga a escola do filho de uma família pobre, quando a gente compra um remédio para quem estava doente, quando a gente leva um pacote de arroz para quem estava ali precisando porque não teve como trabalhar e estava muito doente, quando a gente vai orar para uma pessoa que está tão pobre, na outra semana vê que a pobreza dele diminuiu, ele já está ampliando a casa dele, o comércio dele, quando a gente vê um cara que tinha problema de coração e oramos por ele e ele foi curado, quando a gente vê um sujeito que era endemoniado porque alguém fez um feitiço contra ele, e hoje ele está bonzinho, né, porque oramos por ele e vimos a mão de Deus manifestar aqui. Quando eu vi um sujeito que tinha colesterol muito alto e não conseguia dormir, e aí quando eu perguntei para ele 1 ou 2 meses depois da oração, ele disse: obrigado porque você orou por mim, porque hoje meu colesterol está bonzinho. Quando eu vi um homem que teve um problema de AVC e não podia andar sozinho, depois que oramos por ele, ele depois começou a andar sozinho pela casa, para um lado para o outro, certo? E a gente vê assim maravilhas até no Brasil, das pessoas que ajudam a gente, que estão com a gente em oração, que a gente também orou por eles e vimos milagres acontecerem. Então, assim, como não estar feliz com Deus que está mostrando que realmente enviou a gente, que está cuidando de nós, que está pagando a fatura para nós, que está mostrando o seu poder através de nós, e que não está deixando ninguém poder dizer que não, Flávio e Val estão passeando no Senegal, eles aí estão fazendo turismo naquele lugar. Não, de jeito nenhum, né? Como disse o apóstolo Paulo, nós não vemos aqui pregar palavras de inteligência humana, mas a manifestação do Espírito de poder. Amém. E é isso que está acontecendo no país. Estamos vendo o poder de Deus, estamos vendo sorriso, estamos dando muito abraço nas pessoas. E enquanto a gente puder, nós vamos amar e abençoar muito o povo daqui do Senegal, porque afinal foi para isso que viemos, para interceder por esse país e para amar esse povo. Val. Então, é como ele falou, a gente se sente muito bem no que a gente está fazendo agora. Eu, pessoalmente, assim, apesar do tempo, né, que eu já estou no campo, mas, assim, existe aquela alegria. Poxa, mais pessoas que a gente está vendo, assim, também caminhando para o céu. Né? Isso é fantástico, a gente vê, assim, mudança na vida das pessoas, dos indivíduos e tal. Então, assim, dentro da gente existe aquela chama de que a gente quer só crescer, conhecer mais a cultura, conhecer mais as pessoas que a gente, né, já tem próximo da gente, para que a gente possa ensiná-las, possa ajudá-las. Então,
assim, aquela alegria de servir a Deus, né? Como a Clara falou, que realmente Deus colocou um chamado no nosso coração e aquela chama existe, né? Ela não apaga. A gente passou por muita dificuldade também, vários problemas sérios, né? Mas assim, que é muito bom servir a Deus. Para mim, assim, aqui no Senegal é a segunda experiência, assim, a primeira era quando eu era solteira. Hoje eu sou casada, né? Tenho esposa e tenho 2 filhos para servir também, né? Então, assim, é um desafio diário, mas, assim, eu me sinto hoje completa, assim, como missionária. Que foi, no começo foi mais difícil, no Níger era solteira, eu que fazia o meu tempo, ia cozinhar, ia lá cozinhar se não queria também, não tinha ninguém. Interessante isso. Coisa faz parte da vida, né, no dia a dia. Sim. As crianças, você tem que servir, os nossos com 6 e 8 anos, ainda precisam muito da gente, então, no meio disso, ainda assim, tem esse tempo que a gente pode dar para a obra, né, de servir as pessoas. Então, assim, é muito bom ver as pessoas caminharem no caminho estreito e não largam onde elas faziam as coisas sem conhecimento. Hoje o caminho vai estreitando porque vai levando eles para o céu. Então essa é a nossa alegria. O lugar mais importante da Reforma Protestante é exatamente esse lugar. Essa porta foi onde Lutero pregou as 95 teses e onde a reforma de fato começou. Vale a pena reformar pela verdade. Hoje, 500 anos depois, Lutero ainda é lembrado como um homem que trouxe a verdade. Vamos passar por essas portas e declarar 500 anos de uma nova reforma. Aqui, nesse lugar, onde está enterrado Martinho Lutero. Nós estamos na igreja do Castelo de Wittenberg, onde Lutero pregou as 95 teses e estabeleceu a Reforma Protestante. Queria convidar você a fazer parte dessa rota dos 500 anos o ano que vem, aqui na cidade de Wittenberg e em várias cidades da Alemanha. A verdadeira história da Reforma Protestante está aqui. E você é convidado, é desafiado a estar conosco o ano que vem para comemorar os 500 anos da Reforma. Não perca a oportunidade. Inscreva-se já na nossa caravana da Rota dos 500 anos da Reforma Protestante. E você vai viver a maior aventura de toda a sua vida. Até mais. Tchau!